fazer uma cicatrização perfeita, como conhecer um pouco mais da pele, que é a nossa tela, tá? Então, quando a gente vai tatuar alguém muito musculoso, a gente pode fazer o quê? A gente pode aumentar um pouquinho a voltagem da máquina e esticar mais essa pele, porque geralmente a pele de uma pessoa muito musculosa fica uma pele mais solta, ela não fica uma pele tão aderida ao músculo. Então, quanto menos gordura a pessoa tem, mais essa pele está solta. Então, o pessoal que tem uma quantidade de gordura abaixo aí de 15% de gordura no corpo, a pele é bem solta, então parece que a pele escorrega. Então você tem que esticar bastante, senão a agulha acaba enroscando nessa pele, tá bom? Já quando a gente vai tatuar uma pessoa que é obesa, a gente tem que esticar bastante a pele da pessoa também, só que a gente tem que... Sejam bem-vindos ao canal Remartele Oficial. Nesse canal aqui eu compartilho informações importantes com vocês sobre anatomia e fisiologia da pele, biossegurança, obrigações e proibições dos tatuadores e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema da nossa live de hoje é uma cicatrização perfeita. Todo tatuador precisa saber como orientar e como fazer com que seu cliente tenha uma cicatrização perfeita. A partir de uma cicatrização perfeita, é possível evitar falhas, evitar problemas futuros e manter o nosso trabalho vivo e bonito por muito mais tempo. Meu nome é Renan Martelli Scaff, sou tatuadora, body piercing e dermopigmentadora desde 1996. Sou formada na área da saúde, com especialização em saúde pública humana e vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente curso medicina humana para trazer mais conteúdo para você. Eu tenho orgulho em dizer que eu ajudo tatuadores a terem uma cicatrização perfeita, evitando contaminação cruzadas e aprendendo tudo de biossegurança. Então, na live de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre cicatrização. Primeiramente, é muito importante que todos os tatuadores entendam que a pele é o maior órgão do corpo humano. A pele representa 16% do nosso peso corporal. E isso é muito importante a gente saber. A gente está tatuando, a gente está colocando uma arte, a gente está eternizando uma arte em um órgão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a pele é um órgão, ela corresponde a 16% do nosso peso corporal e ela tem inúmeras funções. Dentre as funções da pele estão a proteção, a produção de sebo e o controle de temperatura. Sim, a pele é um órgão que também faz o controle de temperatura. Quando está calor, a gente transpira, e quando está frio, a gente fica todo mais rígido. Locais que a gente verifica muito isso é no mamilo e no testículo. Quando está frio, eles ficam mais rígidos, ficam mais próximos do corpo. E isso acontece com a pele do corpo todo. Então é muito importante a gente saber como é tatuar alguém no inverno, como é tatuar alguém no verão, o que muda fisiologicamente falando desses clientes e como a gente pode cada vez mais atender melhor nosso cliente, proporcionar uma pigmentação segura e também proporcionar uma cicatrização segura. Isso é muito importante e isso faz parte também da tarefa, vamos dizer assim, diária de um bom tatuador, de um tatuador profissional. E para quem que é o tema de hoje dessa live? O tema de hoje dessa live é para todos os tatuadores que são tatuadores profissionais, que querem trabalhar com o seu cliente de uma forma impecável, que querem agregar valor ao seu trabalho e que querem conhecer cada vez mais dessa tela que a gente tem aqui, que a gente coloca um monte de desenho e que a gente quer que depois fique perfeito, para que o nosso trabalho seja cada vez mais espalhado, seja mais elogiado e a gente mais valorizado. Quanto mais a gente conseguir entregar para o cliente um serviço de qualidade, um atendimento perfeito e uma obra de arte que vai durar a vida toda, bonita, como ele pediu, como ele sugeriu, melhor vai ser para a gente como profissionais. Para quem não é essa live aqui? Essa live não é para pessoas que não querem levar a profissão da tatuagem a sério. Então, se você não quer levar a profissão da tatuagem a sério, se você não quer cuidar da pele do seu cliente, se você não quer entregar um trabalho de qualidade, pode sair da live, porque a live não é para pessoas que não queiram levar a profissão a sério, tá bom? Quando você é um tatuador que tem um atendimento diferenciado, que tem um cuidado com biossegurança, um cuidado com cicatrização diferente,
você consegue agregar valor ao seu trabalho e consegue trabalhar com um público com maior poder aquisitivo, ou seja, muito mais difícil você passar por uma crise. Vamos lá. Obrigada, viu, Ana? Seja bem-vinda aqui, viu? Sejam todos bem-vindos. A Ana falou assim, ó, gente, meu sonho é fazer curso com essa mulher, super profissional. Agradeço demais e vai ser uma honra ter você como aluna, viu? Então vamos lá, então vamos entender um pouquinho sobre a pele. A pele tem diferenças de espessuras e a gente tem que entender que a pele oferece espessuras diferentes em cada parte do corpo. Então, se a gente fechar os nossos olhos e pegar as nossas pálpebras, a gente vai ver que é bem fininho aqui. Então a pálpebra ela tem em média 1 milímetro a 2 milímetros, mas em média 1,5 milímetros, tá bom? Se a gente também fechar os olhos e pegar a parte interna do nosso braço, a gente também vai ver que é fininho. E se a gente pegar aqui o dorso da mão, a gente pode ter uma falsa impressão de que aí é fino. Por quê? Porque esse local geralmente é desprovido de gordura. Então a gente tem uma falsa impressão que esse local é mais fino, mas não é, tá? É o local mais espesso que a gente tem. Claro, tirando as solas do pé e a palma da mão, tá bom? Então a gente tem que lembrar que cada parte do nosso corpo, cada local tem uma espessura diferente. Por isso é muito importante a gente entender que a gente precisa realmente reconhecer cada região que a gente vai tatuar. Como é que eu falo esse reconhecimento? Não é um reconhecimento facial, não, mas é um reconhecimento de entender onde a gente vai tatuar, entender as estruturas que ali estão e qual a angulação perfeita para aquele local, qual é o tempo de pigmentação para aquele local e quais os riscos que a gente corre naquele local, tá bom? Tum Arts, né? Falou, ótimo profissional e professora, já tive a oportunidade de cursar aí. Ô, saudade, apareça, eu tô sem o óculos, então tá difícil de eu entender aqui, às vezes muitas coisas que vocês escrevam, mas apareça. A gente tem um carinho muito grande para os nossos alunos, para os nossos ex-alunos, para o pessoal que nos segue, tá bom? Para o nosso público em geral. Apareça, obrigada e vai ser um prazer rever você, tá bom? Então vamos lá. Então se a gente vai tatuar uma região de ombro, a gente tem que saber quais são as estruturas que estão aí. Será que é uma pele mais espessa, uma pele mais fina? Então isso vai fazer toda a diferença no tatuar. Então eu me lembro muito bem de um caso, logo que eu comecei a tatuar, eu peguei uma pessoa que era maromba, né? Ele era esportista e ele competia, né? E aí ele competia e ele tomava muitos produtos para crescer, né? Para ter mais massa muscular. E aí eu tatuava e não ficava direito a tinta. Eu falei, meu Deus do céu, será que não entra tinta nessa pele, né? De tão músculo que tem. E aí com o passar do tempo, eu entendi que pessoas quanto mais musculosas elas forem, mais difícil é de pigmentar essas pessoas. Pessoal que está aí na live, se puder comentar, se já tatuou alguém musculoso, foi difícil pigmentar? Compartilha a informação aí, pessoal, que eu vou ler, tá bom? Então, tatuar pessoas musculosas é mais difícil de tatuar do que uma pessoa não musculosa. Ao mesmo tempo, tatuar pessoas que sejam mais obesas também acaba sendo um trabalho mais difícil do que tatuar uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma quantidade de gordura mais equilibrada, tá bom? Aí, ó, Tum Arts, né? Falou, já sai muito sangue, é isso mesmo, sai muito sangue, dá muito edema, ou seja, ele realmente fica mais inchado aquele local e parece que pega menos tinta. A Ana falou, tatuei um amigo que não sentia dor, mas saía muito líquido, é normal? Olha só, já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, Ana. Segura aí essa pergunta. Fala, Alisson, tudo bem? Como é que você tá, poxa? Vamos lá, bom ver que você tá vivendo aí de arte, fazendo arte e vivendo com o que você ama, viu? Show! O Luan disse, tatuei gente que trabalha há muito tempo no sol, parecia pele de jacaré. Essa aí foi boa. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou falar também de não sentir dor, tá? Então a gente tem que lembrar que quanto a pessoa tem muita gordura ou muito músculo, vai ser mais difícil de pigmentar, realmente vai ter uma resistência. E aí tem uns truques pra gente fazer uma tatuagem que seja muito musculoso ou para quem tem uma quantidade de gordura a mais. Olha só, o tema da live de hoje
é sobre pele e cicatrização, como fazer uma cicatrização perfeita, como conhecer um pouco mais da pele, que é a nossa tela, tá? Então, quando a gente vai tatuar alguém muito musculoso, a gente pode fazer o quê? A gente pode aumentar um pouquinho a voltagem da máquina e esticar mais essa pele, porque geralmente a pele de uma pessoa muito musculosa fica uma pele mais solta, ela não fica uma pele tão aderida ao músculo. Então, quanto menos gordura a pessoa tem, mais essa pele está solta. Então, o pessoal que tem uma quantidade de gordura abaixo aí de 15% de gordura no corpo, a pele é bem solta, então parece que a pele escorrega. Então você tem que esticar bastante, senão a agulha acaba enroscando nessa pele, tá bom? Já quando a gente vai tatuar uma pessoa que é obesa, a gente tem que esticar bastante a pele da pessoa também, só que a gente tem que tomar muito cuidado com a profundidade, porque se a gente errar um pouquinho a profundidade, vai bater no tecido adiposo e vai extravasar tinta para todo lado, tá bom? Exatamente, ó. O 2P Tattoo Oficial disse, além de ser muito mais fina, exatamente, quanto menos gordura a pessoa tem, mais fina essa pele é, mas assim, não é que ela é mais fina mesmo, é porque ela não tem mais gordura grudada nela, então aparentemente ela é uma pele mais fina, mas a pele de todos os seres humanos geralmente tem a mesma espessura, tá? 1,5 mais ou menos aqui, 1,75 a 2 aqui, de 3 a 4 aqui e assim por diante, tá bom? Mas é que, como ela não tem gordura junto com ela, a impressão é que ela é mais fina. A gente pega, ela é mais fina. Foi o que eu comentei no comecinho da live, né, pessoal? Pega aqui, geralmente vocês vão achar que é uma pele fina, mas não é. Ela é grossa, ela é mais grossa do que aqui. Mas aqui, como quando a gente vai pegar, a gente belisca gordura junto, dá a impressão que essa pele é mais grossa, porque a beliscada nossa acaba sendo um pouco mais longa, né, mais grossa, vamos dizer assim. Mas a pele daqui é mais fina do que daqui, tá bom? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, essas pessoas a gente tem que esticar mais numa pessoa obesa, mas tem que tomar muito cuidado com a profundidade, porque pode extravasar tinta. Então, quando a gente vai fazer um bold line, por exemplo, numa pessoa... O que é um bold line? Traço grosso, tá? Para quem não sabe. Quando a gente vai fazer um bold line numa pessoa que é obesa, a gente deve sempre optar por uma bucha. E para fazer um bold line com bucha não é tão simples quanto parece. A gente tem que ter um pouco mais de maestria. A gente tem que esticar essa pele, a gente tem que manter bem a 90 graus, a gente tem que fazer mais devagar para dar tempo dessas agulhinhas que não são juntas como agulha de traço, a RS, né, que é a bucha, ela é mais separada assim, ó. Enquanto a RL é toda junta. Então, para dar tempo dessas agulhas que são mais separadinhas, pigmentar tudo, senão fica um arranhadinho assim, não fica um traço 100% pigmentado, fica a marca das agulhas, tá bom? Então, pega uma pessoa obesa, a gente deve dar preferência para usar uma agulha RS, ou seja, uma bucha para fazer um bold line. Senão pode ocorrer da gente fazer o bold line com uma agulha de traço, e se a gente não manter muito a 90 graus e fizer assim, ó, o que acontece? Fica fino e grosso, porque a agulha fica entrando mais e entrando menos, entendeu? Então, sempre usar para fazer um bold line, pessoa mais obesa, uma agulha bucha, tá bom? Bom, quando a gente vai tatuar a pessoa, não é normal essa pessoa não sentir dor, tá? Então, a Ana falou, pô, tatuei um amigo meu e o cara não sentiu nada de dor. O que será que aconteceu? Bom, o que aconteceu? Pode acontecer um monte de situações, eu vou falar algumas delas aqui, tá bom? Primeiramente, o que pode acontecer? Pode ser que essa pessoa, ela tenha falta de vitamina B12. Então, suponha que ela seja uma pessoa vegetariana, uma pessoa vegana, ou ainda que ela tenha uma doença autoimune que chama anemia perniciosa, né? Ela vai acabar, gastrite atrófica, ela vai acabar não absorvendo a B12 dos alimentos. E a B12 é uma vitamina responsável por manter a bainha de mielina dos axônios, né, intactas. Então, sem B12 a pessoa não tem transmissão de dor, transmissão de impulso nervoso de maneira adequada. Então, sendo assim, se a pessoa não sentiu dor em nada fazendo a tatuagem, ela realmente pode ter isso, um problema de absorção de B12, né? Mas a gente não é médico, então a gente não pode falar, olha aqui, eu vou te dar uma requisição de exame, corre lá, faz o exame e volta. Quem sabe é falta de B12, se suplementa B12, vai voltar a sentir dor normal. E por que é importante o nosso cliente sentir dor? É importante ele sentir dor
Não é para ele parar no meio da tatu não e a gente fazer 2 sessões de tatu, não é por causa disso não. É importante ele sentir dor, porque é a partir da dor que a gente vai recrutar o nosso sistema imunológico, os macrófagos, que são responsáveis por fagocitar, por comer toda aquela tinta que está sendo inserida na pele. Então a dor é importante no processo de tatuar. Sim, a dor é importante no processo de tatuar. Então usar anestésico, além de proibido, vai fazer com que a gente sinta menos dor. Logo a gente recruta menos sistema imunológico. Logo a tatuagem tende a falhar mais do que o normal. Ah, mas eu usei anestésico e minha tatuagem ficou linda. Ficaria 1000 vezes melhor se você não tivesse usado anestésico. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento técnico para a gente saber realmente tatuar uma coisa eterna, né? Para a gente eternizar essas artes aí de forma correta. Bom, vamos ver. Aí o Luan disse assim, ó, tatuei gente que trabalha muito tempo no sol, parecia pele de jacaré. Bom, Luan, o que acontece? A gente tem a epiderme, né, que é a primeira camada da pele, é morta e queratinizada, e depois a gente tem a derme. A epiderme a gente descama todos os dias, apesar da gente não ver. Porque é um descamar muito sutil, por isso que dá muito ácaro na cama e tudo mais, porque esses bichinhos, esses ácaros, eles estão comendo essas peles mortas. Mas o que acontece com quem toma sol? Quem toma sol demasiadamente, muito tempo, por um longo período ou todos os dias, essa epiderme ela acaba ficando mais grossa. Então a pele que descama, ela é mais grossa. Então quando a gente vai tatuar é uma pele mais ressecada, é uma pele menos hidratada. E aí realmente parece uma pele assim mais espessa, parece um couro, né? É mais difícil da agulha entrar, o pigmento às vezes entra, abre a pele, rasga a pele, não pigmenta, é bem complicado, tá? Depois ainda hoje aqui na live eu vou falar um pouco sobre hidratação. É um assunto muito importante, eu vou fazer uma outra live falando só sobre hidratação. Mas na live de hoje aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre hidratação e os mitos que eu tenho visto por aí, que é um absurdo. Por exemplo, passa creme, depois mede se está hidratada. A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Ó, o Luan disse, lembrei de um bombado que eu tatuei, saía muita linfa. É isso mesmo, sai muito, porque toda pessoa que tem muito músculo, né, ele tem muita hidratação, vamos dizer assim, ele tem muita água retida também, né? Então, acontece de ter o músculo firme ali, o músculo rígido, mas acaba tendo uma hidratação superior, sabe? E aí acaba saindo mais sangue mesmo e sendo mais difícil de pigmentar. A Ana falou assim, ó, fiz uma tatu abaixo do joelho, aparentemente é uma pele bem fina e extravasa fácil. Deixei menos agulha para fora para não estourar, porém o pigmento saiu todo na cicatrização. Por que acontece isso? Bom, essa parte abaixo do joelho, no joelho é uma pele um pouco mais grossa e abaixo do joelho realmente vem uma pele um pouco mais fina. Essa região é uma região que ela tem uma peculiaridade muito incrível, é uma pele muito esticada, tanto na parte da frente da perna, como na parte de trás, onde começa ali a panturrilha, são áreas que a gente tem a pele muito esticada. E aí, por serem muito esticada, já acontece de ter muita movimentação ali, mesmo sendo na área do joelho, muito atrito com calça, geralmente. E aí a pigmentação pode não ficar realmente. Talvez não tenha sido até um erro de pigmentação seu, mas talvez um erro pós-tatu, um erro de cuidado. Por isso é importante a gente saber passar muito sério os cuidados para o cliente realmente conseguir cuidar corretamente dessa tatuagem. Mas uma dica para fazer tatuagem nesse local é sempre pôr o cliente deitado na maca e colocar um apoio, sabe, no pé dele, deixar as pernas para cima. E aí essa circulação acaba sendo aumentada, aumenta o fluxo de macrófago, o macrófago fixa o pigmento mais fácil, tá bom? Então tudo que a gente trabalhar a favor do nosso sistema imunológico, a favor dos macrófagos, vai aumentar a fixação de tinta. Trabalhou contra os macrófagos, contra o sistema imunológico, vai baixar a fixação de tinta, tá bom? Ó, Luan, você acha que um curso de primeiros socorros pode ser importante para uma sessão de tatu? Atendi gente ao ponto de desmaiar e procedi levantando as pernas delas para voltar ao normal. Perfeito o seu atendimento, Luan, e eu sempre bato na tecla que atendimento de primeiros socorros é item obrigatório para todo tatuador ter curso de primeiros socorros. Porque muitos tatuadores, na hora que o cliente desmaia, vai lá e pum, taca sal na boca do cliente. Aí o cliente acorda,
Tipo, ou não, porque se não for uma pressão baixa, se for uma pressão alta, que também pode levar a pessoa a desmaiar, ou se for uma crise de hipoglicemia, pode não adiantar o sal e ainda trazer danos. Então o ideal é pôr a perna do cliente para cima, esperar ele se recompor, dar um copo de água para ele fazer esse movimento com a água na boca, depois engolir essa água, né? E assim, só dá água também a hora que vocês verem que ele acordou 100%, senão ele pode engolir errado, pode aspirar, pode ir pro pulmão, e aí dá uma pneumonia aspirativa. Mas primeiros socorros é item essencial para todo tatuador ter, tá? Uma coisa muito legal de fazer e de ter realmente é esse curso de primeiros socorros, tá bom? Para tatuadores. E aí, vamos continuar falando aí dos locais e de como a gente deve agir aí em cada local, tanto para tatuar quanto de orientação de cuidado. 2P Tatu falou: compressa gelada depois da tatu ajuda? Compressa gelada depois da tatu ou gelo vai fazer vasoconstrição. O que é vasoconstrição? O vaso está aberto, vaso não é vaso do banheiro não, é vaso das nossas veias, tá? Os vasinhos estão abertos. Aí quando você põe gelo, ele faz isso, ele vasoconstrói. É uma técnica muito usada em convenção para baixar o inchaço, para poder apresentar esse trabalho para os jurados, tá? Mas não é adequado para tatuagem. Por quê? Se você vasoconstrói, se você fecha o vaso, o sistema imunológico não consegue chegar até a tatuagem. E aí você impede que o sistema imunológico haja contra a tatuagem, que o sistema imunológico faça a fagocitose do pigmento, que o sistema imunológico segure esse pigmento na pele. Sem contar que a gente não sabe, né? Com que água que foi feito, gelo, de onde veio essa água, será que a caixa d'água está com manutenção adequada? Será que essa caixa d'água está contaminada? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Eu não oriento nem compressa de água fria e nem gelo. O que eu oriento? Eu oriento para o meu cliente que ele tome banho gelado, o mais gelado possível, sim, porque a água quente vai fazer muito vasodilatação. Se tiver muito quente, tem gente que toma banho pelando, né? Parece que a pessoa acabou de sair de uma panela de pressão. A hora que abre a porta assim do banheiro, vem aquela fumaça que você não enxerga mais ninguém que estava ali. Mas eu oriento que seja feito realmente um banho mais gelado possível, né? Se for nas pernas, deixar as pernas para cima. E aí todos os cuidados que a gente ainda vai falar ao longo dessas lives que a gente vai fazer esses dias, tá bom? Então a gente já falou na live de hoje sobre tatuar pessoa obesa, sobre tatuar pessoa musculosa, sobre pessoas que não sentem dor durante o processo da tatuagem. E a gente também falou aqui de locais que podem pegar mais, locais que podem pegar menos a tinta. Cuidados para tatuar a perna, como fazer para tatuar a região abaixo do joelho, né? Mas tem uma coisa muito importante que eu quero falar nessa live para vocês. E o que é? É o cuidado antes da tatu. Então, muitas vezes a gente esquece que a gente está tatuando um órgão do corpo humano que tem muitas funções e a gente só foca no dia do atendimento. Só que o pré-tatu é tão importante quanto o pós-tatu. Então, vamos supor que eu atendi o Pedro, tá bom? E aí, Pedro, tudo bem? Quer fazer uma tatuagem? Quero, Renan, quero fazer uma tatuagem. E o que você quer fazer, Pedro? Eu quero fazer um maori na perna. Legal, Pedro. O seguinte, sua tatuagem está agendada daqui uma semana. Você vai aumentar a ingesta de água e vai comer alimentos mais saudáveis. Por que eu peço para o meu cliente aumentar a ingesta de água? Para que ele realmente hidrate a pele. Porque tá numa moda aí de comprar um aparelhinho que vê se a pele está hidratada, aí vai na epiderme, que é morta, tá desidratada. Aí passa creme Nivea, passa ácido hialurônico, passa um monte de coisa, enrola um plástico, deixa lá a pessoa cozinhando no plástico, aí mede de novo, tá hidratada. Não hidratou a derme, não dá tempo para você em 1 hora, 2 horas hidratar a derme. A derme ela tem que ser hidratada de dentro para fora, ou seja, com aumento de água, consumo de alimentos que tenham água, por exemplo, chuchu, pepino e assim por diante, uma alimentação adequada, a não ingesta de bebidas alcoólicas pelo menos 48 horas antes de ser tatuado, de preferência 48 horas, né? A gente sabe que muitas pessoas não vão seguir isso, mas a gente tem como obrigação, como profissionais, orientar corretamente o nosso cliente para que o nosso cliente realmente consiga vir com uma pele, ou seja, com uma tela
que esteja realmente preparada para receber a tinta e que depois não fique envelhecida, não fique falhada e tudo mais. A gente precisa sim tratar desse pré-tatu com uma maneira bem profissional. Então vamos aumentar a ingesta de água, enrolar o plástico filme, colocar hidratante. Isso não vai hidratar a derme, vai hidratar só a epiderme, é uma hidratação falsa. É igual passar óleo para hidratar. Óleo não hidrata, o óleo não se mistura com a água, o corpo humano é feito com água. Se a gente passa óleo na pele para hidratar, o que acontece? O óleo não deixa a água sair, a gente transpirar. Então faz uma hidratação forçada, mas não é a hidratação adequada. A hidratação adequada é de dentro para fora. E sim, passar cremes todos os dias logo após o banho, enquanto os nossos poros estão abertos, tá bom? Aí sim faz uma hidratação adequada. Então, oi Pedro, tudo bem? Olha só, a gente vai fazer uma hora e vai. Aumenta a ingesta de água, passa creme todo dia, logo que você sair do banho. E aí sim você vai ter com essa pele, ó, linda no dia da tatuagem pra gente poder tatuar. A Ana falou assim, ó, o cliente pode levar a tatu com água do chuveiro ou deve lavar só com água filtrada ou soro? O cliente deve lavar com água do chuveiro. Isso é um assunto que eu falo muito aqui no nosso canal. A água do chuveiro é uma água tratada, pessoal. A água do chuveiro não é uma água suja, tá? É uma água limpa, tá bom? Ele deve lavar com água do chuveiro. O soro não é adequado para lavar. O soro é feito para debridar. Então a gente no hospital a gente usa o soro para debridar, para tirar machucado, para tirar feridas, para lavar feridas que estejam necrosadas, apodrecendo. Então não é para lavar um procedimento como uma tatuagem que a gente precisa que cicatrize e que fique bonito. O soro tem sal, ele queima os pigmentos, vamos dizer assim. Não é que vai queimar o pigmento, não levem ao pé da letra, não vai queimar o pigmento, não vai mudar a cor do pigmento, mas o soro não está hidratando a pele ali, ele está debridando. Então é muito importante que ele lave com água do chuveiro sim, e sempre utilizar Soapex, sabonete cirúrgico de caixinha laranja que encontra em qualquer farmácia, tá bom? Não da caixinha azul, porque o da caixinha azul ele é muito forte, ele resseca muito a pele. Se o cliente for tomar 2 banhos ao dia, um banho com Soapex, outro banho com sabonete de bebê, que é o sabonete que tem o pH mais próximo da nossa pele, tá bom? O Thiago disse assim, ó, eu digo sempre compressa de gelo nos cuidados pós-tatu, mas sempre com gelo em um saco plástico, fazendo compressa por cima do curativo. Em 5 dias a pele está fechada e não forma casquinha. Perfeito, Thiago. Se está dando certo para você e para os seus clientes, fico muito feliz, tá bom? Você já tentou fazer cicatrização sem fazer isso? Sem fazer essa vasoconstrição, usando Soapex e uma pomada própria para tatu? Tenta em 1 ou 2 clientes, depois volta aqui para dar o seu feedback. Eu tenho certeza que você vai ficar assim, embasbacado com o jeito que vai cicatrizar, viu? Se já cicatriza bem assim, você vai ver que vai ficar assim excelente, tá bom? Mas fico feliz pelo seu feedback e assim, ó, pessoal, tudo na vida nossa, desde que possa ser feito, a gente tem que testar, né? Então assim, o que dá certo para mim, às vezes, não dá certo para vocês. Contanto que não seja proibido, por exemplo, eu sempre usei anestésico e dá certo. Ué, mas não pode usar anestésico, tá na lei que vocês não podem usar anestésico. Contanto que não sejam coisas que são proibidas, vocês podem ir adequando, porque cada um conhece o seu cliente. Então, por exemplo, olha, um tatuador que atende no Rio de Janeiro, muitas vezes, ou que atenda numa praia, em Ubatuba, Santos, Caraguá, enfim, ele muitas vezes não consegue passar os mesmos cuidados que a gente consegue aqui no estado de São Paulo, porque os nossos clientes têm hábitos diferentes dos clientes de lá, né? Por exemplo, Minas e São Paulo tem até produtos de beleza que um estado usa mais que o outro e tudo mais. Então a gente sempre tem que estar se adequando aos nossos clientes, tá bom? O banho gelado é somente após a sessão? Olha, o banho gelado sempre após a sessão. Olha, banho gelado, pessoal, falando rapidinho uma coisa, não tem nada a ver com tatu, mas banho gelado faz bem para todo mundo. Então, se todo mundo conseguir tomar banho gelado, ótimo, tá bom? Ativa a circulação, ativa neurônio, baixa a inflamação do corpo e tudo mais. Um dia a gente pode pegar uma live só para falar sobre isso. Mas o banho gelado é bom para todo mundo. Mas depois que ele fez a tatu, quanto mais gelado ele tomar o banho, melhor, tá bom? Não precisa tomar o banho inteiro gelado, mas pelo menos na área que ela tatuou, lavar com o mais gelado possível. É muito raro no inverno, por exemplo, a gente conseguir fazer com o nosso cliente tome um banho inteiro de corpo gelado por causa de uma tatuagem.
é muito difícil, já que ele jogue água gelada, né, no banho em cima da tatuagem, quanto mais tomar um banho inteiro. Mas a gente deve orientar de maneira correta. Aí se o nosso cliente vai fazer ou não, aí é da consciência dele. É muito importante orientar pré-tatu, durante a tatu e pós-tatu, tá bom? O Insta do Pedrão falou: estou perguntando isso da água destilada, pois essa informação muda muito de um canal para o outro. Muda mesmo. O problema é que muita gente falando e pouca gente da área da saúde. Então é isso que acontece. O pessoal nem sabe para que o soro é usado no hospital, né? Então, por exemplo, eu sou da área da saúde, tenho várias formações na área da saúde, estou publicando vários artigos científicos sobre tatuagem. Então, assim, não sou dona da verdade, mas estou passando o que a ciência fala, né? Então, água destilada é uma água que ela não tem nada de minerais, né? Então, por exemplo, se a gente tomar água destilada, geralmente pode dar um pouco de diarreia. Mas o que acontece? Ela não tem o poder de hidratar, né? Muito por quê? Porque tem menos minerais. Aí tem uma gama aí de profissionais que falam que a água destilada realmente hidrata mais, e outros falam que por causa dos falta dos minerais não consegue hidratar. Mas o que acontece com o galão de água destilada? Quando você abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, vai contaminar lá dentro. Então, por exemplo, quero lavar a tatuagem ou quero diluir a tinta numa água destilada, por exemplo. Ok, desde que seja flaconetes de água e não seja um galão que você abre e fecha, senão você vai começar a contaminar o galão. Imagina, você abre, o ambiente é todo contaminado, entra um monte de micro-organismos, fecha, abre e fecha, tá? Mas é isso, tem muita informação por aí, muita informação de crença, né, infelizmente. Então, por exemplo, como essa de hidratar a pele passando creme e enrolar com plástico e deixar a pessoa cozinhando lá, tá hidratando a pele. Não tá hidratando a pele, tá fazendo uma falsa hidratação somente na camada da epiderme, que é uma camada morta e vai sair inteira a hora que for tatuada. O Thiago falou: pomada própria para tatu em geral tem dexapentanol e causa reação alérgica com frequência, principalmente quando tem pigmento vermelho na tatu. Perfeita a sua colocação, Thiago. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com duas pomadas. A Easy, que é manteiga, né? Manteiga de cacau e manteiga de karité. E também gosto de trabalhar muito com uma pomada da Emboa, um pós-tatu da Emboa, que é o No Plastic. Eu gosto muito de trabalhar com ele para fazer cicatrização da tatuagem e ele não contém. Por isso que eu sou totalmente contra Bepantol e Bepantrix, porque realmente o dexapantenol realmente tem um poder alergênico, sem contar que ele é muito oleoso. Aí faz aquela cicatrização horrível, que passa o cabelo a 10 km de distância, gruda na tatuagem do cliente. Passa uma poeira, gruda na tatuagem do cliente. Eu gosto de fazer uma cicatrização mais seca. Uma coisa que cicatriza muito bem tatuagem, por incrível que pareça, e aí vocês vão ficar em pânico aqui na live, é o Vick. Pena que a gente não pode indicar para os nossos clientes Vick Vaporub. Por quê? Porque tem cliente que pode ser alérgico à cânfora e ele não é próprio para cicatrização. Se tiver algum problema na tatuagem, esse cliente entrar contra vocês na justiça, aí vai dar um rolo, vai falar: vocês indicaram Vick, Vick não é para cicatrização e tudo mais. Mas façam um teste em vocês com Vick, vocês vão ver, é fantástico. Tu não acha que vai arder ou alguma coisa? Não vai. Eu tenho algumas doenças autoimunes, então eu demoro de 3 a 6 meses para cicatrizar uma tatuagem. E aí eu uso o Vick para acelerar esse processo de cicatrização e fixação do pigmento, tá? Mas a gente não pode indicar para os clientes. Essa live aqui a gente vai focar ela um pouquinho mais em cada região do corpo, em uma abrangência geral, mas fica aí acompanhando o canal. Se vocês ainda não seguem, segue, já deixa aí o sininho para avisar vocês quando a gente entrar em live, porque a gente vai falar tudo sobre cicatrização. Eu vou falar, talvez não tudo, né, porque é muito extenso. Para vocês terem uma ideia, as aulas de cicatrização, nós tem mais de 9 horas no nosso curso, né, falando de como fazer, como não fazer, tipos de pele, tipos de pomadas e tudo mais. Mas eu vou tentar dar uma abrangência bem grande aí nas lives e passar um conteúdo bem legal para vocês, tá bom? O Thiago falou: depois que indicaram a compressa de gelo, somado ao uso de plástico e pomada Nebacetin, tô tendo os melhores resultados de cicatrização. Legal, Thiago. Só que o único problema é que Nebacetin a gente não pode indicar para o nosso cliente, tá bom? Toma cuidado quanto a isso. Nebacetin é considerado um medicamento, né? É considerado uma pomada que tem medicamento. Então, o que acontece? Se acontecer algum problema com esse cliente, ou esse cliente for da área da saúde, enfim, souber que a gente não pode indicar, entrar contra a gente. A gente teve um cliente que entrou contra um ex-aluno nosso só porque ele usou o termo anamnese.
Então ele falou, vou entregar a ficha de anamnese. O cliente era da área da saúde, entrou contra o cliente, contra o tatuador. Então acho que a gente tem que tomar cuidado. Mas a nebacetina é uma pomada legal, assim, para fazer a cicatrização. Mas como é uma pomada que a gente não pode indicar, então fica esperto quanto a isso, tá bom? Mas o banho de gelo é isso. Ele vai causar vasoconstrição, tá? E aí tira o inchaço, né? Tira aquele edema, tira aquela inflamação. Então, quando a gente vasoconstrói com gelo, principalmente, a gente tira a inflamação. Por isso, quando a gente torce algum local, né, ou lesiona algum ligamento, a gente geralmente faz banho de gelo, tá? Por causa disso. TH Tatu Oficial falou lá, Renan, para tatuar alguém com a pele muito queimada de sol, como você mesmo citou, teria algum método para ajudar? Já vi gente usando hidratante durante a tatu. Tudo isso que a gente for usar, né, na tatu, por exemplo, vamos usar um hidratante. Qual que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado que tudo que a gente usar, que não for próprio para tatu e der algum problema, a gente não vai estar respaldado pela lei. Então, é legal até que dê um problema. Então, eu prefiro, por exemplo, vou tatuar uma pele de uma pessoa, eu já passo esse pré-cuidado, aumenta a ingesta de água, hidrata a sua pele todos os dias após o banho, e aí realmente a gente acaba tendo resultados fantásticos na hora de tatuar, tá? Então, faz a pessoa preparar a pele dela antes para o procedimento. Agora, tem um detalhe. Se a pessoa estiver queimada de sol, a gente deve tatuar essa pessoa só 15 dias depois. Vamos deixar essa pele descascar, vamos deixar essa pele descansar e voltar ao tom natural da pele dela. Então, por exemplo, eu sou muito branca, né? Só que aqui eu fico queimada de sol. Então, aqui, ó, a diferença de cor é nítida, tá vendo, ó? De um lugar para o outro. E aqui eu tô queimada ainda, porque na minha perna é mais branca ainda. Então, quando aqui nessa região que eu sou mais queimada, ó, a diferença, tá vendo? Olha, essa região aqui que eu sou mais queimada, se eu for tatuar, eu espero 15 dias. 15 dias é o suficiente para acalmar a pele. Agora, se a gente vai tatuar uma pessoa que trabalha todos os dias no sol, ela nem tem mais aquele descamar de pele grosseira igual a gente fica quando a gente vai pra praia e toma muito sol. É um descamar normal da pele, só que a pele é mais espessa. Então, o que é bacana fazer? Um pré-tatu muito bem feito. Olha, fulano de tal, seguinte... Hidrate a sua pele todos os dias após o banho, mas tomou banho, já passa o creme, preferencialmente com a pele ainda molhada, porque daí o creme dilui na água e entra mais fácil. Quanto mais fluido o creme for, mais fácil entra dentro dos poros. E aumenta a sua ingesta de água, de alimentos saudáveis. Não tome nada alcoólico 2 dias antes de fazer a tatu, porque o álcool ele causa desidratação. O Clay falou, ó, o que acha da Cicaplast depois que tira o adesivo? Cicaplast é uma pomada que ela aumenta a cicatrização, então ela faz com que a cicatrização ocorra muito rapidamente. Ela é uma pomada fenomenal para cicatrizar, só que eu, Renan, sou contra. Por quê? Porque ela aumenta a cicatrização, ela não deixa os macrófagos trabalharem no tempo correto dela. Se a gente deixa o nosso organismo trabalhar no nosso tempo, cicatriza muito melhor. Então a Cicaplast aumenta a cicatrização, diminui a quantidade de inflamação e infecção. Então causa menos problema essa tatuagem durante o período que ela está cicatrizando. Só que se a gente está falando de uma tatuagem muito colorida, a gente pode ter queimas de pigmento, vamos dizer assim. O pigmento não ficar tão vivo quanto a gente esperava que ficaria. Por quê? Porque os macrófagos começam a comer muito rapidamente aquela tinta, aumenta a cicatrização e macrófago come macrófago. Quando o macrófago morre, ele libera ferro, aí mistura ferro com pigmento e pode queimar o pigmento. Então o branco pode ficar amarelado, o vermelho pode virar um pouco mais magenta. Então eu particularmente não gosto para tatuagens coloridas o Cicaplast, tá? Mas para pretas, para maori, para fechamento de braço, para black work, eu gosto, tá bom? Insta do Pedrão. Então, o que seria mais indicado para cicatrização? Olha, eu particularmente gosto de lavar com Soapex, sabonete cirúrgico da caixa laranja. Se o cliente for tomar o segundo banho, lavar sempre com sabonete de bebê. Passar a pomada própria de tatuagem, eu gosto muito da Easy In, né? Que é aquela latinha. Tem da M-Boa também uma pomada cicatrizante muito bacana, tem uma manteiga também, uma pomada cicatrizante, ou usar qualquer outra pomada de cicatrização que não tenha uma quantidade exacerbada de dexapantenol ou que tenha outros aditivos, por exemplo a pomada B, A e D, tem pomada que só tem vitamina A e D. Eu acho essas pomadas fenomenais de tatu,
que tem vitamina A e D. Fenomenais. Sem contar que você vai pagar na média de 8 a 10 reais a pomada, você pode vender a 20 para o seu cliente, ou se você quiser, você pode dar de presente para ele. Enfim, eu gosto de fornecer já a pomada para o meu cliente, porque assim eu tenho certeza que ele já vai levar o material próprio para ele cuidar. Agora, se ele vai ou não cuidar, vai depender dos amigos que vão falar, e, enfim, e o tanto que você vai ser persuasivo na informação que você vai passar, né? E o quanto que você vai bater na tecla que ele realmente precisa cuidar de maneira adequada daquele procedimento. Ana falou, qual a pomada ideal no pós-tatu? Já vi tatuadores renomados fazendo tudo errado. Olha, Ana, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a tatuar lá em 1996, a gente usava vaselina. Hoje eu sei que a vaselina é completamente errada, ela é petróleo, ela tem petrolato, ela vai fazer com que realmente não cicatrize de uma maneira boa, ela entope, vamos dizer assim, os poros, porque ela é puro óleo e água não se mistura, então não hidrata, como eu falei aqui no começo da live. Eu gosto, como eu falei, da Easy In, e eu gosto muito de pomadas próprias de tatuagem. Todos os tipos de vitamina que tiver em pomada eu gosto muito, e gosto de pomadas próprias para tatuagem. Tem uma pomada Hailey, eu não gosto particularmente, eu acho muito oleosa. Bepantol e Bepantrix, eu fujo dessas pomadas, tá bom? Mas as outras pomadas que eu falei aqui na live eu acho bacana. Eu já vi gente cicatrizando tatuagem com KY, já vi gente cicatrizando tatuagem com babosa, com óleo de coco, de própolis, tá? Então já vi de tudo nessa vida do tipo de cicatrização. Mas eu aconselho sempre pomada própria de tatuagem, que vocês ofereçam para o cliente de vocês o que vocês vendam. E assim vocês também, se acontecer qualquer coisa, vocês entram em contato com o fornecedor e falam, fiz uma tatu, inflamou, infeccionou, tá bom? Oi, Luan, tem que fazer a ficha. Fazer a ficha do nosso cliente é obrigatório. A gente tem que fazer a ficha, tem que guardar por pelo menos 5 anos. O que não pode é chamar de ficha de anamnese. A gente tem que falar a ficha do cliente, a ficha de cadastro, qualquer coisa, menos ficha de anamnese, tá bom? Ficha de anamnese de maneira nenhuma. Porque o termo anamnese é único e exclusivo de pessoas da área da saúde. Um absurdo, beleza. Mas então vamos chamar de ficha do cliente. Façam a ficha, existe um modelo certo dessa ficha. O pessoal que faz curso com a gente recebe uma cópia do manual de boas práticas, que é obrigatório fazer, né? Do POP e da ficha do cliente, dentro dos termos da Anvisa e tudo mais. É importante ter essas fichas, tá? Tiago, a própria Vigilância Sanitária tem difundido esse termo anamnese, então, errado? Pode ser que sim, Tiago. Aqui em Campinas eles não usam o termo de anamnese, tá? Mas a Vigilância Sanitária, eles são profissionais do quê? Da saúde. Então eles vão perguntar para você, você tem o termo de anamnese? Eles podem falar, você tem o termo de anamnese? E você vai falar para o seu cliente, preencha o termo do cliente, entendeu? Então o pessoal da Vigilância Sanitária sempre vai falar termos técnicos da área da saúde, geralmente com vocês. Então eles vão falar, vocês têm um manual de boas práticas para me mostrar? E o que eles estão pedindo é o POP. Eles vão falar para vocês, por exemplo, vocês têm a sorologia da sua vacinação de hepatite B e tétano, e o que eles estão pedindo para você? Cópia da carteirinha de vacinação e o teste sorológico para provar que a vacina criou imunidade. Caso contrário, vocês têm que tomar tudo de novo. Então lembre-se que o pessoal da Vigilância Sanitária são da área de saúde. Eu trabalhei por 7 anos dentro da Vigilância Sanitária. E aí eu acabo usando muitos termos técnicos, inclusive porque, além de ser da área de saúde, trabalhei muitos anos dentro da Vigilância Sanitária. Então, quando a gente vai, por exemplo, num estudo de tatuagem e a gente vai pedir o guia de transporte, né, do pérfuro cortante, o que a gente está pedindo? A gente está pedindo comprovante que vocês pagam uma empresa de pérfuro cortante. É que o pessoal da área da saúde vai usar o termo da área da saúde, mas o pessoal da Vigilância Sanitária pode usar o termo anamnese, da área da saúde. O pessoal que não deve usar o termo anamnese, tá bom? Mas assim, eu não vejo problema nenhum usar o termo anamnese. Não é que tem alguns profissionais da área de saúde que ficam mordidos. Ele está usando o termo errado. Esse termo, eu acho absurdo ter um termo que é único e exclusivo, que é mais focado na área da saúde, mas enfim, sendo que o tatuador também mexe com saúde, tá, pessoal? A gente mexe com sangue, mexe com agulha e tudo mais. Infelizmente, a nossa profissão ainda não é 100% legalizada, mas a nossa profissão tem um monte de regras para que a gente possa exercer com maestria, com segurança e com profissionalismo, tá bom? Só não pode usar a palavra termo de anamnese. A gente entrega para o cliente e fala, olha, senhor cliente fulano de tal, preencha a ficha do cliente.
A gente tem que ter a ficha do cliente com os dados dele, com as condições de saúde dele, principalmente saber se esse cliente está tomando antibiótico, anti-inflamatório, porque a gente não deve tatuar clientes que estejam tomando antibiótico, anti-inflamatório. Saber se essa cliente, se for mulher, está grávida, se está amamentando, tá bom? Saber um pouco do histórico do cliente e saber os dados que tem que ter nessa ficha do cliente é de suma importância. Lembrando que essa ficha tem que ser guardada por pelo menos 5 anos. 2P Tatu Oficial falou: vi um amigo testando reação alérgica colocando um algodão com a tinta da tatu na pele do cliente por algumas horas. Tem base científica nenhuma. Tô vendo uma tatuadora e um tatuador por aí ensinando o aluno a fazer, colocar um pouquinho de tinta atrás da orelha, que isso vai dar reação alérgica. Não vai. Eu já tinha 10 tatuagens com tinta vermelha, e aí quando eu fiz a 11ª, deu muita reação alérgica. Deu reação alérgica também aqui, ó, no lilás, tá vendo? Cavocou buraco, ficou buraco, não tem nada a ver. Pode ser que a pessoa tenha reação alérgica na primeira tatu, pode ser que a pessoa tenha reação alérgica na 3ª tatu, pode ser, não é pela quantidade. Então a tinta vermelha tem um grau alergênico maior. Cada 10 pessoas que fazem tatuagem com tinta vermelha, 7 apresentam algum tipo de reação alérgica, ou uma dificuldade maior de cicatrizar a tinta vermelha, ou realmente uma alergia mais forte. É muito grande a quantidade de pessoas que apresentam alergia à tinta vermelha, tá bom? Então é legal, vou tatuar alguém com a tinta vermelha, olha, fulano de tal, a tinta vermelha pode ter um grau alergênico, assina na ficha, escreve: eu estou ciente que a tinta vermelha pode trazer um grau de alergia para mim, e toca o barco, faz o cliente assinar, porque se acontecer alguma coisa, você avisou esse cliente, e aí você não fica surpreendido, o cliente não fica surpreendido, e você não fica com aquele peso de ter tido alergia e não ter avisado o cliente e tudo mais. A Ana falou: tá explicado, então eu uso vaselina. Muita gente usava e ainda usa vaselina. E a vaselina, ela não é nada boa pro corpo. Igual o plástico, sabe, Magipac, passar o Magipac na tatu do cliente, isso aí é coisa antiga, já ficou para trás, a gente não usa mais. Hoje, por exemplo, a MBOA tem um produto que chama No Plastic, né? E aí você passa, vira um plástico, só que a hora que a pessoa toma um banho, esse plástico sai. Hoje a gente tem aqueles adesivos, né, de pele artificial, que até pediram para eu falar aqui na live, que são adesivos muito legais para fazer a cicatrização. Então o plástico filme mesmo, aquele que a gente usa para embalar alimentos na cozinha e tudo mais, não deve ser usado na tatuagem do nosso cliente, tá? Um detalhe muito importante sobre aqueles curativos de plástico é que aquilo lá tem uma cola. Tem muita gente que tem alergia àquela cola. Então hoje eu, Renan, prefiro utilizar realmente o No Plastic, que aí não tem petrolato, enfim, não vai agredir a pele do cliente, tá? Jaiminho disse: eu fiz uma tatu no cliente, já retoquei umas 3 vezes, por que será? Bom, vamos lá. Quem é o seu cliente? Ele trabalha com o quê? Quantos anos? Isso é muito importante a gente saber. Porque eu vou dar um exemplo. A gente tem a Thalita Trivelato aqui, que trabalha com a gente, especialista em cobertura. Nós temos o Angels Tatuate, né, que é um estúdio de tatuagem que a gente conta com 12 tatuadores lá, cada um com uma especialidade. Bom, a Thalita tatuou uma moça, e aí depois de uma semana essa tatuagem falhou. Retocou. Depois de um tempo, óbvio, não depois de uma semana, né? A gente espera geralmente 45 dias para retocar isso, ter uma explicação fisiológica. Retocou de novo a tatu, depois de um tempo falhou. E aí, o que a gente viu? A gente viu que a gente estava pecando numa coisa. Fulana de tal, você trabalha com o quê? Sou triatleta. Então ela treinava demais, então ela tinha muito vasodilatação. Com muito vasodilatação que ela tinha, vinha muito macrófago, comia muito a tinta e falhava. Então, se o meu cliente trabalha embaixo de sol, se o meu cliente é motoboy, se o meu cliente é esportista, a tatuagem vai ficar falhada. Vocês já repararam que o jogador de futebol geralmente não tem tatuagem muito bonita? As tatuagens podem ser artes bem feitas, mas elas estão desgastadas. Por quê? Porque tem muita vasodilatação, treina muito. Depois que o cliente fizer a tatuagem, o ideal é que ele fique de 5 a 10 dias sem fazer exercício físico, sem promover vasodilatação excessiva, tá? Então, quem é esse cliente, quantos anos ele tem, o que ele faz, como é que ele cuidou, tudo isso é importante. Que tinta que você usou, qual o tipo de máquina, qual o tipo de angulação, tempo de preenchimento, esticou muito, esticou pouco a pele, passou vaselina. A maioria das vezes o que eu vejo é que o pessoal iniciante erra muito no esticar a pele, passar vaselina e puxar o traço só para ele. Geralmente o pessoal leva o traço.
E aí às vezes picota o traço, falha e tudo mais. Mas olha, para ter uma cicatrização perfeita, a gente também tem que fazer uma aplicação perfeita. E aí para fazer uma aplicação perfeita, a gente tem que se basear em pelo menos 3 pilares, que é angulação, tempo de preenchimento e movimentação. Então a gente sempre tem que estar baseado nesses 3 pilares para ter uma pigmentação perfeita, né? E aí a gente tem que saber o local que a gente vai tatuar. Um local que tem muito colágeno, pouco colágeno, então é muito amplo. Então para a gente conseguir a perfeição na aplicação e na cicatrização, a gente tem que saber muito sobre anatomia e fisiologia da pele, sobre biossegurança, sobre máquina, sobre angulações, tempo de preenchimento, movimentação, e aí cada vez mais a gente vai melhorando. Mas isso são etapas, né? A gente tem que aprender e fazer uso desse aprendizado. A gente, como tudo, a tatuagem tem evoluído muito e a gente tem que evoluir junto, tá bom, pessoal? Ficou meio falhada na pintura. Pode ser a rapidez que você pintou, pode ser a agulha que você usou, pode ser que você foi fazer um preenchimento íntegro e escolheu a Magnum. A maioria dos tatuadores escolhe a Magnum para fazer preenchimento íntegro, mas com a bucha dá para fazer muito melhor, entendeu? Mas tem que saber usar a bucha, porque se não souber faz carne moída da pele do cliente. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, eu não vou conseguir responder mais, tá? E aí a gente vai se ver essa semana em mais lives, tá bom? Então fiquem atentos aí, participem de mais lives. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida vai deixando aí, eu vou deixar essa live postada para quem não conseguiu ver inteiro. Você já compartilha com quem precisa de conteúdo sério de qualidade sobre tatuagem, cicatrização de tatuagem, biossegurança, e para evitar contaminação cruzada e para que cada vez mais a gente trabalhe como profissionais que levam a sério a tatuagem, tá bom? Quero mandar um beijo no coração de todos vocês. A gente se vê na próxima live. Um abraço.